paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo e o Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele agora e sempre eternamente. Meu amado irmão, é um motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para bendizer, para engrandecer e glorificar o nome do grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que é conosco até a consumação do século, segundo a promessa do nosso Senhor. Meu amado irmão, está aí o tema, o Espírito Santo de Deus nos alerta que desde o antepassado, no meio do povo de Deus, tinha os falsos profetas, e assim também para nos dias presentes, nos dias de hoje, também surgiram muitos falsos profetas, para que nós venhamos vigiar e orar, para que não caímos em tentação, para que a gente venha ficar alerta acerca de tudo isso, tomar cuidado com as muitas vozes que nós andamos ouvindo, e muitas das vezes não sabemos discernir qual é verdadeiramente a voz de Deus. A palavra introdutória que eu vou trazer aqui pelo meio do Espírito Santo, 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso de número 13, vai nos dizer assim: recebendo o galardão da injustiça, isso é, dos falsos profetas, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, as almas que não têm entendimento, que não têm conhecimento, que não querem ir para a Bíblia, conhecer a palavra de Deus constantemente. Aleluia, louvado seja Deus. Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filho de maldição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13 adiante, estou no 15. Filho de maldição, os quais deixando o caminho direito, qual é esse caminho direito? O caminho do Senhor. Erram seguindo o caminho de Balaão. Olha só, um falso profeta, Balaão. Erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Todos aqueles que amam o prêmio da injustiça. Quem são esses, meu amado? São aqueles corruptos que vivem aí no meio do povo de Deus, vendendo, negociando profecia, negociando revelações. Esses são os falsos profetas. Nós temos que destacar que, para que nós venhamos entender o que um falso profeta, para que nós venhamos ter esse discernimento, que um falso profeta não é aquele que profetiza e que não cumpre, mas é aquele que profetiza e acontece, mas o problema é que ele é um falso, por quê? Porque ele vende aquela profecia, ele negocia. E sendo que Jesus disse, de graça eu vos dou, de graça vos dará. Então quem vende a palavra de Deus é um falso profeta. Onde nós vimos isso também no meio de Jesus. Jesus escolheram 12 discípulos, destacados por ele. Mas ele disse, não foi eu que vos escolhi os 12? Sim, Senhor, foi o Senhor. Mas um de vós é filho do diabo. Um de vós é o diabo, na verdade. Nós observamos que houve ali um comerciante que comercializou a palavra em verbo. O verbo em carne. Negociou quem? Jesus. Quem foi esse? Judas Iscariote, o traidor. Ele negociou Jesus. Estava no meio de Jesus com seus discípulos, mas manifestou-se como um falso discípulo de Jesus. Porque negociou a palavra que ainda estava em carne. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Judas negociou ele. Então nós entendemos
que até aí é um falso discípulo que estava no meio dos discípulos de Jesus. Então, mas teve, olha só, é acerca de Balaão, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Quem era o profeta? Balaão. Estes são fontes sem águas, nuvem levada pela força do vento. Olha só, o que a palavra, meu amado irmão, o que a palavra na vida dessas pessoas inconstante. Olha o perigo, a falta de conhecer a palavra de Deus. São nuvens levadas pelo vento, são fontes sem água, nuvens vazias, fontes secas, meus amados. Por quê? Porque amam o prêmio da injustiça, da infidelidade, é desonesto, não honra a Deus, não tem os princípios do Senhor, amém? Mas a palavra para confirmar vai estar lá em Números capítulo 22, que nós vamos entender do que se trata acerca desse falso profeta que é Balaão. Balaão, meu amado irmão, ele era um adivinha. Naquela época, profeta, ele era chamado dessa forma, adivinho, não era chamado por profeta, mas era adivinho. Isso se dava o nome do profeta no antepassado, lá em Jerusalém, em Israel. Chamava era adivinha, não era profeta igual nos dias de um certo tempo para cá, né? Eram adivinhas. A palavra vai nos confirmar. Mas antes, eu quero louvar ao Senhor pela graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo venha nos encher, venha abundar em nossa casa, em nossas vidas, no nosso meio, e que o Senhor venha limpando a atmosfera, desfazendo toda a ação das trevas no reino espiritual, contra a nossa vida, contra a nossa família, né? Todo projeto oculto do reino espiritual seja cancelado, seja aniquilado, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Levanta as tuas mãos e adora ao Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Levante e adora ao Senhor. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, Jesus.
Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Bem-aventurado és tu no meio da terra, no meio de muitos, mas que procede caminhar seguindo a Jesus. Aleluia, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, deixa a minha vida, deixa-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche as nossas vidas. Espírito, enche a nossa casa, enche nós do seu poder, pois de ti queremos ser. Espírito, enche o nosso ser. As nossas mãos vamos levantar para em louvor te adorar. Meu coração iremos derramar diante do teu altar. As nossas mãos queremos levantar e em louvor te adorar. O meu coração queremos derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Vou louvar só mais um aqui, depois nós vamos para a palavra. A palavra que é o necessário. A palavra é o alvo principal para o cristão nessa terra. Você sabe qual é o motivo, meu amado irmão, de muitos cristãos caírem? É porque tem a Bíblia, mas não lê. Põe debaixo do braço, outros abrem em cima das suas mesas, em cima dos seus racks, e fica ali no Salmo 91. Outro motivo de muitos caírem também é porque muitos vão à igreja, mas não prestem atenção no que está sendo administrado, né? E aí fica com gomichinho, com conversinha fiada dentro da igreja. Tantos lugares para conversarem, mas o ponto é na igreja para tirar o foco. Por isso muitos caem. Por isso nós temos que ficar firmes nas promessas, atento na palavra do Senhor, porque é a palavra que nos sustenta espiritualmente. Aquele que não tem, que não busca conhecer, que não busca entender a palavra de Deus, não tem como ter intimidade com o Senhor. Não tem como Jesus estar nele e ele está em Jesus, porque Jesus é essa palavra. Se essa palavra ela está em mim, o Cristo está sobre a minha pessoa. Se essa palavra está em você, o próprio Jesus ele está na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E é dessa forma, não tem como nós fugir do princípio da palavra de Deus, que ela nos ensina dessa forma. É o que nós temos que aprender de acordo com a palavra de Deus. Vamos glorificar o Senhor, adorando a Ele, abrindo nossos corações diante do Senhor.
para que o Senhor venha nos abundar por meio do teu Espírito Santo. Em distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Aleluia, Jesus. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Oh, aleluia, Jesus. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. A tempestade está forte, mas Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjo poderoso para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado para vencer e reinar com Ele. Todos aqueles que é fiel, Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. E lá no Egito, o que Ele fez? Coisas grandes fez o Senhor. E lá no Egito, trouxe a praga, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel, fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus, não há. Ele é único, Eloi, Deus Shaddai, Adonai. Adore o nome dele, adore ao Senhor dos Exércitos. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levante desse chão. Eloi, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele, Ele é fiel e Ele é digno de toda a nossa adoração. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Por um caminho o seu inimigo vem diante de ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós, diz o Senhor. E o inimigo não prevalecerá contra o seu povo, contra a sua casa, contra os seus herdeiros. Amanda a subcovo, a subneia, porque Deus é fiel e poderoso. Aleluia, Jesus. Em distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Aleluia, Jesus. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro em nome de Jesus, mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento, ainda que a tempestade seja forte, mas Jesus, Ele está no barco. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele dá ordem aos anjos para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo o ardil do mal, que toda ferramenta forjada contra a nossa vida não prosperará, e nenhuma boca em juízo tu as condenará, diz o Senhor. Essa é a herança do seu servo, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, encostando o laço, e queimando o carro com fogo, porque Deus é fiel.
Faz sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há Deus como esse Deus. E lá no Egito ele fez uma grande obra. Lá no Egito trouxe a praga, humilhou o tal de Faraó e libertou os hebreus. E deu glória ao seu nome. E deu honra ao seu nome. Ali levantou Moisés para atravessar, para libertar, para liberalizar aquele povo, tirar ele da escravidão por meio do teu Espírito. Esse é o Deus que nós servimos, e que nós servimos, que vamos servir eternamente. Vamos adorar a Ele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro e levanta desse chão. A palavra disse que o ímpio cai e ele fica prostrado na sua calamidade. Mas 7 vezes cairá o justo, 7 vezes o Senhor os levantará. Porque Deus é fiel para com aqueles que é fiel a Ele. Oh, aleluia, Jesus. A tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Esse é a herança para quem serve a Deus, para quem busca o Senhor, de fato e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Abramos nossas Bíblias, meus amados irmãos, no livro de Número, capítulo de número 22, para que nós venhamos formalizar, ou seja, fundamentalizar com as riquezas acerca de Balaão, que foi dito lá em 2 Pedro, capítulo 2, né? Ali a partir do versículo de número 13, acerca dos falsos profetas. Amém? Nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa, porque o Espírito Santo de Deus requer que nós buscamos discernimento de Espírito para que possamos discernir quando é o Espírito Santo de Deus e quando não é que está a falar. Quando é o homem na sua própria carne, no seu próprio espírito, e quando é o nosso adversário, o espírito imundo, que fala naquela boca. Porque por conhecer, até o diabo conhece, estremece, mas não obedece. Meu amado, o que eu sempre falo, falar até papagaio fala. Eu quero ver as pessoas andar no princípio do Senhor, servindo a Deus. Doa o que doer. Na hora difíceis, na hora fácil, na hora da dor, na hora da cura, na hora da doença, na hora da alegria, na hora da tristeza, né? Porque é onde muitos desistem da caminhada. Bom, diz Balaque e Balaão, que é o tema, né? Diz a palavra do Senhor nessa noite para os nossos corações. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipo, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Aqui, meu amado irmão, aqui veio um grande temor sobre os moabitas. Balaque, ele era rei dos moabitas. Mas os moabitas temeram, porque eram milhares de pessoas que, quando saíram do Egito, era grande multidão. E ela veio destruindo tudo, meu irmão. Por que que veio destruindo tudo? Porque o Senhor era com eles. O inimigo, ele não prevalece quando o povo de Deus, de fato, de verdade, está servindo ao Senhor. Aleluia. A palavra diz que contra Israel, contra o povo de Deus, não há encantamento. A maldição, ela habita na casa do ímpio, mas na casa do justo está a abundância do Senhor. Desde quando nós servimos a Deus e estamos no princípio do Senhor, desde quando nós estamos na obediência, em nossa casa habita a abundância e a abastança do Senhor. Embora estamos em um corpo carnal, em um mundo físico, o qual passamos por luta, por dificuldade e tribulações, ela vem contra nós. Enquanto nós vivemos nessa terra,
assim será a vida do cristão. Mas nós vamos entender no versículo 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zipo, tudo o que Israel fizera aos amorreus, ou seja, destruiu aos amorreus. Uma ordem de Deus. Foi Deus que ordenou, né, aos hebreus partirem para cima dos amorreus. A guerra era travada, mas o Senhor dera a vitória para o seu povo. Por quê? Porque não havia maldição no meio do seu povo. No versículo 13, e Moabe temeu muito diante deste povo, olha só, por conta da multidão e por conta do que ele soube, do que chegou aos ouvidos dele. Não, esse povo que vem aí, israelita, esses hebreus, por onde ele passa, ele faz uma castrada, ele destrói tudo. É um povo forte, é um povo como um leão, aonde ele passa, ele devora tudo. Aqui é perigoso nós ficar sem nada, já imaginou? Por onde ele passa, então os moabitas, eles pereciam, eles estavam temendo. Esse temor não era um temor de Deus, era medo, era o pavor de Deus no coração dessa pessoa. Deus, ele coloca terror sobre as pessoas. Quer ver Deus colocar terror na sua vida? Se levante contra um profeta de Deus. Se levanta contra uma profetisa do Senhor que serve a ele fielmente. Aí você vai ver o terror de Deus na sua vida. Porque você não se levanta contra o homem, contra a mulher de Deus. Você se levanta contra o próprio Deus. E aqui o terror já estava batendo nos moabitas. Estava batendo no rei Balaque. Né? Por quê? Porque era muito, olha só, porque era muito. Diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Olha só, o que é angustiado? Ele andava com medo. Os moabitas andavam com medo, porque o terror de Deus, aonde o povo de Deus passa, o terror amedronta as pessoas que se levantam contra o povo de Deus. Porque o terror de Deus é esse. Deus leva as pessoas às trevas. Deus leva as pessoas a subescuro. Por quê? Porque estão se levantando contra homens e mulheres de Deus. Nós vamos observar no versículo 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos, olha só, aos anciãos dos medianitas ali no meio do seu povo. Pelo que Moabe diz aos anciãos dos medianitas, agora lembrará esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Olha só o que ele estava falando, meu amado. Aquilo que o Espírito Santo acabou de falar. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas, agora lembrará esta congregação. Ou seja, agora vocês lembram essa congregação, esse povo moabita. Tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Ele está dizendo aqui, agora esse povo aí, israelita, assim como o boi lambia aquela época, passava, ruía tudo, assim vai ser o povo de Deus quando passar por ali. Vai sair arrastando tudo, não vai sobrar nada. Ou seja, ia saquear, ia tomar, ia tirar, ia destruir. Né? Observamos bem. No versículo 5 ele disse, enviou mensageiro a Balaão. Quem? O rei Balaque. Enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da
terra, então era grande multidão. E parado está defronte de mim, olha só. Parado eles estão de frente de mim. Isso me está trazendo um terror, me está trazendo medo, um temor. Né? Olha o que ele achava no seu coração. Vem, pois, agora, olha o que ele pediu para falar para Balaão. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa a mim este povo. Aqui não é Deus que está falando. Aqui é o rei Balaque, chamando como ele criava que Balaão era um profeta, era um adivinhador, que Balaão ele falava e se cumpria, se ele amaldiçoava, se ele abençoava. Mas nós vamos entender que não é Deus que falou. Isso aqui foi o rei Balaque que falou. Ele disse, vem, pois, agora, e maldiçoa a mim este povo, pois mais poderoso é do que eu. Olha só, ele estava confiando que Balaão tinha poder. Ele achava que Balaão era poderoso. Por quê? Porque sabia que era profeta, que era uma adivinha, né? E pediu para que Balaão viesse e amaldiçoasse o povo de Deus, os israelitas. Pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Isso aqui é Balaque que está falando. Temos que entender que não é Deus que falou essa palavra. É diferentemente de Abraão. Deus, ele falou para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Balaque está colocando a sua confiança aqui em Balaão, porque sabe que ele era um profeta, e que ele falasse se cumpria. O que ele falava se cumpria, era um profeta que falava que Deus era com ele. Entendemos que Balaque, ele não era israelita. Ele não era israelita. Ele era uma adivinha. Adivinha naquela época era profeta, como já foi dito. Né? Então aqui ele pediu para que Balaão amaldiçoasse aquele povo. Para quê? Para que caísse no povo de Deus uma fraqueza e eles partissem para cima dele e ferissem o povo de Deus e o povo de Deus fosse desbanhado dali, fosse embora. Mas nós vamos entender que as coisas não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu penso, nunca vai ser do seu jeito, nunca vai ser do meu jeito. As coisas é do jeito de Deus. A pessoa é tratada com sofrimento. O sofrimento vem para arrebentar os corações dos cristãos. Da sua arrogância, da sua soberba, do seu ego, do seu orgulho. Deus, Isaías tem profetizado que Deus, ele criou o bem e criou o mal. Criou a luz e criou as trevas. Tudo é criado por Deus. Deus não precisa permitir acontecer. Deus só basta querer que aconteça. Que as coisas vão acontecer de conforme o jeito que Ele quer. Ainda que estamos passando por momentos difíceis, glorificai ao Todo-Poderoso, a Ele a honra e a glória, entre meio e as lutas, na nossa perseverança, Deus vai dando um refrigério. Para quê? Para que possamos também, entre tristeza, ter um pouco de alegria, porque debaixo desse céu há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. E é tempo de buscar o Senhor. É tempo de nos tornar discípulos de Cristo Jesus. Não é tempo de ficar buscando uma posição. Não é tempo de ficar buscando um destaque. De ficar buscando uma posição em um ministério. É tempo de buscar o Senhor e servir a Cristo Jesus. Não é tempo de buscar, como se diz, um cargo. É tempo de servir a Deus. Muitos querem ser vistos, mas quem serve a Cristo,
quer ser visto. Quem quer ser visto é pessoas que querem se aparecer, mostrando uma coisa que nunca foi e que nunca vai ser, se não se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 6, número 5. Este enviou mensageiro para Balaão, filho de Beor. Oi? Filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: eis que seu povo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra. Parado está de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Né? Aqui é Balaque falando para a pessoa de Balaão. Então, no versículo 7, ele diz: então foram-se os anciãos dos Moabitas, os anciãos dos Midianitas, com preço, olha só, com preço dos encantamentos nas mãos, ou seja, era dinheiro, né? Ali ele já queria, de uma forma, já queria envolver um pagamento para que aconteça as coisas de Deus. Nós temos que entender que quando Pedro, o Espírito Santo manifestou por meio de Pedro, ali veio um tal homem chamado Simão e queria comprar o Espírito Santo de Deus, os dons espirituais, perguntando a Pedro quanto que era. Pedro mandou aquele homem tomar vergonha na cara e que fosse se arrepender e pedir perdão para Deus. As coisas de Deus, meu amado, não tem custo. As coisas de Deus nós temos que entender, meu amado irmão, que as coisas de Deus não têm preço. O preço que nós temos que pagar para adquirir do Senhor os dons espirituais, primeiramente, é nossa obediência, é nossa reverência, é nossa busca em Deus, é nossa serventia ao Senhor, é nosso joelho no chão, é vida de propósito, de jejum e oração, comunhão, santidade, santificação, leitura da palavra, buscando examinar, buscando conhecimento. E no tempo aprazível de Deus, o Senhor derramará do teu Espírito sobre nossa carne e nos encherá dos teus dons espirituais. Nos batizará com o teu Espírito Santo. O preço nós temos que pagar esse preço, mas joelho no chão, é buscar no Senhor. Não é um valor financeiro. Coisas de Deus não se compra. Você pode comprar carro, casa, você pode comprar uma mansão, você pode comprar isso. Mas as coisas de Deus, ela não se compra. Ela se conquista no seu decorrer do dia a dia e a sua vida, a comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. Versículo de número 8. E ele lhe disse, então, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos nas mãos e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse, passai aqui esta noite e vos trarei
a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio a Deus a Balaão, olha só, e veio a Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Perguntou a Balaão. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, ele me enviou esses homens dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora e amaldiçoe-nos, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás contra ele. Olha só, Balaão, não vai contra o meu povo. Palavra de Deus. Não se levante contra esse povo. Não vai contra ele. Né? Não irás contra ele. E nem amaldiçoará a este povo. Porque, porquanto bendito é. Olha só que maravilha de Deus. Porquanto bendito é quem? Aquele povo. Era um povo, meu amado irmão, que o Senhor, por meio de muitos anos, o Senhor lutando para libertar aquele povo do Egito, daquela escravidão, porque o Senhor ouviu o choro, o clamor de muitos ali que serviam a Deus. O Senhor ouviu o choro daquele povo em tempo, lamentações, chicotadas, chibatadas, prisões, ardilhões, castigos, escravizados no Egito. E o Senhor criou situações para libertar aquele povo, para chegar no decorrer da caminhada, permitir que alguém o amaldiçoe. O Senhor diz: não vai contra esse povo. A mesma forma, o Senhor, olha, não se levanta contra os meus ungidos, não se levanta contra os meus profetas, contra os meus missionários, não se levanta contra a minha casa, contra o meu povo. Porque aquele primeiro que se levantar contra o meu povo, ele já se levanta caindo. Porque ninguém que se levanta contra Deus, ele mantém de pé. Antes dele se levantar, ele já está prostrado. Porque ninguém vai contra o seu Criador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse no versículo 9, e Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura podereis pelejar contra ele e o lançarei fora, mandarei ele embora daqui, esse povo. Então disse Deus a Balaão: não irás contra ele, e nem amaldiçoará a esse povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide a vossa terra, olha, volte para a sua terra. Volte para a sua terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir com você. Olha, o Senhor não quer que eu vou com você. O Senhor recusou a deixar eu ir com você. O Senhor já conhecia o coração de Balaão. O Senhor já sabia que havia um espírito de corrupção dentro daquele homem, que os tornaria ele um falso profeta, um falso mestre. Porque nessa grande ação, nessa negociação, abalou o físico do homem. Abalou o seu físico. No versículo 13, que Balaão levantou bem cedo, né? No 14, e levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram Balaão recusou vir conosco. Porém, Balaque prosseguiu ainda, ou seja, ele insistiu ainda em enviar mais príncipes e mais homens, e mais honrados do que aqueles. Ou seja, o que é isso mais honrado? Mandar mais dinheiro,
mandar mais riqueza, mandar mais benefício para Balaão. Nós temos que tomar muito cuidado, meu amado. Essas coisas que vêm fácil, pode ficar atento que não provém do Senhor. Ela volta fácil. Essas coisas que, pessoal, sai da sua casa. Eu vou te levar para um lugar, lá eu vou te dar um ministério. Lá você vai ter carro, você vai ter uma vida diferente. Cuidado com esse tipo de promessa. Porque essas promessas não são de Deus. Deus não está preocupado em nos dar casa, em nos dar carro, em nos dar uma vida e nos dar uma vida financeira boa. Deus está mais preocupado com o nosso espiritual. Não quero dizer que Deus não vai dar. Deus vai dar, Deus vai abençoar, vai. Mas primeiramente é o reino de Deus e a sua justiça. Não podemos focar em uma promessa que o homem nos dá, porque o homem é falho. O homem, ele fala uma palavra hoje, amanhã ele já volta atrás. Deus, ele dá a sua promessa, dá a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa e não cumpra. Ainda ele diz, falando eu não cumprirei, prometendo eu não agirei para que se cumpra. O que o Senhor promete, ele vai cumprir. Mas o que o homem promete, nunca vai cumprir. Porque a palavra do homem, ela cai por terra. Mas a palavra de Deus, ela prevalecerá. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela se cumpre. Porque ela se cumpre na vida daqueles que temem ao Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para com esses que temem o seu nome, que obedecem. Esses que têm intimidade com o Senhor. Aleluia. Versículo de número 15. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles primeiro, né? Os quais vieram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Olha só, aquele como já estivesse dando uma ordem, tendo Balaão como se fosse um sacerdote dele, como se fosse um servo dele. Olha, não demore a vir até mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserem. Olha só a promessa que o homem está dando para o profeta. Certamente eu te honrarei, e tudo que você precisar, tudo que você quiser, eu vou colocar em tuas mãos, eu vou te dar. Olha só o que o Espírito está falando. Cuidado com esses tipos de promessa que muitos fazem nas nossas vidas, para que nós não venhamos engodar nessas coisas, que foi o que aconteceu com o profeta. Aquilo já tirou o profeta da vigilância. Aquilo já tirou o profeta do princípio de Deus, para confirmar mais ainda. Deus se ria contra ele. Por quê? Olha só, 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoe-me este povo. Ele continua insistindo em Balaão amaldiçoar o povo de Deus. No versículo 18, então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar os mandamentos do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Olha só. Ele está entendendo que não é ele, que é o próprio Deus quem faz. Versículo 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Ou seja, ali ele ia ficar ali porque ele ia consultar o Senhor e orar ao Senhor para ver o que o Senhor ia falar a respeito dessa situação. E muitas das vezes, meu amado irmão, a gente não vai consultar o Senhor. Muitas das vezes a gente pega uma promessa, uma palavra do homem, nós não vamos consultar o Senhor para ver uma confirmação de Deus acerca daquilo. Muitas das vezes é uma maldição que vem transferida em bênção, mas na verdade é uma maldição. Por quê? Não fomos consultar o Senhor. Versículo 20. E veio, pois, o Senhor a Balaão de noite, olha só,
que ele tinha intimidade com Deus, que ele tinha intimidade com o Senhor, que o Senhor o visitava, que o Senhor via até ele, né? No versículo 20, veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens que vierem chamar, levanta-te e vai com ele. Preste atenção nesse versículo aqui. O Senhor está dizendo, olha só, e veio, pois, o Senhor a Balaão, parte B, de noite. O Senhor veio a parte A, ele veio de noite. E disse-lhe, a parte B é essa, e disse-lhe, se aqueles homens, olha só, preste atenção, se aqueles homens aqueles homens que vierem chamar, levanta-te e vai com ele. Aqui nós temos que entender que o profeta, ele não esperou que o homem viesse até ele. Quem eram os homens? Aqueles anciões de Balaque. Tinha que vir até ele para se cumprir. Deus disse, olha, Balaão, eu não quero que você vá, mas se aqueles homens vier até você para te chamar para ir com ele, aí você está liberado para ir com ele. Nós vamos ver no versículo 21 que ele não esperou esse tempo de Deus. Então, continuando aqui no versículo 20. E veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com ele. Todavia fará o que eu te disser. Todavia você vai com ele, Balaão. Mas todavia você vai falar, vai fazer, vai proclamar aquilo que eu disser, que eu colocar em teus lábios. Nós vamos ver no versículo 21 que ele vai dizer, então Balaão levantou-se pela manhã e abradou a sua jumenta e foi-se com os príncipes. Ou seja, ele se levantou, ele não esperou os príncipes virem até ele. Ele já se levantou na madrugada e ele já seguiu, abardou ali seu jumento, que é isso, arriou, selou seu jumento e já foi de encontro com os príncipes. Isso ele não cumpriu a palavra de Deus. Por isso Deus se irou contra Balaão, que vai estar no versículo 22. Ele foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Adversário de quem? Adversário de Balaão. Para que Balaão não fosse. Porque Balaão, naquele momento, se corrompeu, se deixou se levar. Deixou-se levar. Por isso que ele ganhou o prêmio da injustiça. E todos aqueles que profanam falsamente, que proclamam falsamente, vendendo, negociando, comercializando a palavra de Deus, que muitos são nos dias de hoje, são falsos mestres, falsos profetas. Porque a palavra de Deus não é para ser negociada. A palavra de Deus não é para ser vendida. A palavra de Deus é para ser pregada, para alcançar alma para o reino dos céus. A palavra de Deus é para ser proclamada em corações, em aqueles que estão assentados à sombra da morte, em aqueles que estão sobre meio às trevas, para que eles venham à luz, de graça dou, de graça vos dá. Diz o Espírito Santo à igreja que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nesta noite. No versículo de número 22, e a ira de Deus se acendeu-se porque ele se ia, porque ele se foi com aquele príncipe dos Moabitas. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe de pé no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta. E 2 de seus moços ia com ele. 2 dos seus moços ia com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. Já observamos agora que Balaão também já estava sem visão. Um homem que tinha intimidade com Deus por um momento, por causa da vigilância, não vigiou seu espiritual, não vigiou seu coração, a sua mente, e deixou-se levar. A espiritualidade caiu. Já observamos que ele já estava com a cegueira espiritual, que não enxergou o anjo, que estava com a espada que pôs ali no caminho como adversário. Por quanto ele desobedeceu às ordenanças de Deus. Né? E a jumenta, né, do seu moço, quando a ira
de Deus se acendeu ali no caminho por adversário, quando o anjo colocou ali, e ali caminhando, montado na sua jumenta, que era Balaão. E 2 de seus moços iam com ele. E viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desabanhada, ou seja, fora da bainha, só esperando o Balaão passar para dissipar a sua cabeça, para arrancar a sua cabeça, para perecer ali, ou seja, ele iria descer à sepultura. Balaão, com a sua cegueira espiritual, a jumenta parou, e o que ele começa a fazer? Ele começa a espancar a jumenta, ele começa a espancar o animal. Então, meu amado irmão, você que é líder de ministério, você tem que tomar muito cuidado. Não usa a palavra de Deus, não tira proveito da palavra de Deus para você espancar as suas ovelhas, não, que a ovelha não é sua, a ovelha é de Jesus. Administra a palavra de Deus com sabedoria, com inteligência. Administra a palavra de Deus de conforme ela é, para exortação, para consolação e para edificação. É os 3 objetivos da profecia da palavra rema, que é a palavra de Deus. Não é você usar da palavra de Deus para envergonhar um irmão, para envergonhar fulano porque não veio ontem, para passar na cara de fulano e usar ela para espancar. Balaão usou para espancar a jumenta. Vamos ver no versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha. No 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, ou seja, ela desviou do caminho, porque ela viu o anjo com a espada. Ela desviou do caminho e foi-se a jumenta do caminho e se foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar aquele caminho onde estava o anjo. Agora nós vamos ver que a jumenta ela vai para um caminho apertado, um caminho que havia barreiras, que não ia e não voltava, ela parou por ali. Balaão espanca a sua jumenta. Desejou estar com a sua espada para cortar a cabeça daquela jumenta. E hoje é o que muitos estão fazendo em ministério, usando a palavra para espancar, para ferir, para machucar as pessoas que já vai ferida, as pessoas que já vai toda arrebentada espiritualmente, precisando de quê? Precisando de um bálsamo, precisamos de um conforto da palavra de Deus que vai buscar um renovo, mas muitos saem de lá às vezes mais quebrado ainda. Por quê? Porque muitos não estão usando a sabedoria para dar o maná que Deus quer que dê para com a igreja, para com os irmãos. Embora, meu amado irmão, você faz a sua obra do seu jeito, mas a obra é de Deus. As ovelhas que estão dentro do ministério, ela é de Jesus, ela não é sua. Pastor que se engorda, minhas ovelhas, meu ministério, é seu ministério, não é ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus, as ovelhas elas têm liberdade para servir a Cristo Jesus, não para servir as suas doutrinas, que na verdade não passa de um fardo pesado para com elas. Aleluia. Então, meu amado irmão, é no versículo 24 que a jumenta tornou ali no caminho, tornaram ao caminho, que ele batia nela para tornar o caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Olha só o que o Espírito Santo acabou de falar, que ela estava em um beco sem saída, era travada dos 2 lados de onde ela parou, continuando, né? Ou seja, tinha parede de um lado e tinha parede do outro no caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinha, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. 25. Vendo, pois, a jumenta o anjo
o anjo do Senhor, apartou-se contra a parede, ou seja, apertou-se contra a parede. Ela apertou e espremeu, e ali espremeu a perna de Balaão naquela parede. Cremos que ali ele sentiu uma dorzinha bem insuportável, porque imprensou apertadamente, né, no versículo 26, contra a parede, e o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la, né, ali ela apreensou na parede, ali juntamente estava a perna, o pé de Balaão, pelo que ele tinha espancado ela. Já imaginou? Ela fala, olha, eu estou descontando porque você me espancou. Eu estou pagando mal com mal. Mas nós vamos ver que até a jumenta, que é um animal irracional, ela observou o anjo. Ela estava obedecendo. Por quê? Porque ela estava livrando Balaão de ser ceifado, porque aquele anjo já estava com a sua espada desembanhada. Só dizendo assim, passa, Balaão, que dessa espada você vai ser ceifado. Desse jeito, meu amado. Né? No versículo 26, ele disse, então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, e nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe por que ele fez isso? Porque era para a jumenta seguir o caminho. Porque o plano do Senhor de verdade estava de ceifar Balaão. Olha, eu vou apertar, aqui ela não tem como voltar, ela vai ter que passar aqui na minha frente. Porque eu estou sabendo do coração de Balaão. Eu estou sabendo desse espírito de avareza, desse espírito de ganância, desse espírito de corrupção que está operado nele. Eu estou sabendo desse espírito que ele está desejando, é o primo da injustiça, um prêmio corruptível. Então, meu amado, o anjo estava ali só esperando ele passar. Para quê? Para cessar Balaão, para arrancar sua cabeça. No versículo 27, e vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, olha só. Deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se. Olha só, meu amado. A jumenta, ela prostrou debaixo de Balaão, mas ela estava prostrando para o anjo do Senhor. Para o anjo do Senhor, reverenciando. Porque era de Deus. Nós temos que reverenciar ao Senhor. Temos que reverenciar a Deus em tudo. Deus em primeiro lugar. A jumenta, ela se prostrou debaixo de Balaão e o anjo estava à sua frente. Então, Balaão acendeu a sua ira, tamanha cegueira que ele estava. Ele estava cego que ele não estava vendo o anjo. A cegueira espiritual caiu sobre os olhos dele. Vendou. E era um homem que tinha comunhão com Deus. Que Deus falava com ele. Então, vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se. E a espancou a jumenta com o bordão. Esse bordão se refere a um pedaço de madeira, alguma coisa assim, a um chicote. Ele estava espancando a jumenta. E então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão,